Estamos iniciando mais um CURcast, o podcast do Cristão Comprometido. Eu sou o Everton. E eu sou o Cleiton. E hoje, estamos aqui com o Padre Luiz Felipe. E viemos falar um pouco sobre Carlo Acutis. Quem é esse jovem? E também falar um pouco, sobre o chamado à santidade. Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui hoje, aceitar esse convite. Muito obrigado, Everton, Cleiton. Uma alegria estarmos aqui novamente, conversando aí sobre esse tema tão importante para a igreja. E hoje nós vamos falar dessa figura tão grandiosa aí para os jovens e também para a igreja neste tempo que nós estamos vivenciando, no ano de 2025, ano santo do Senhor. E vamos conversar e ver um pouco sobre esta vida deste grande jovem para nós. Bacana. Padre, mais uma vez, muito obrigado. É a segunda vez que o senhor está aqui com a gente, A primeira vez a gente falou sobre outro tema, agora a gente veio, como o senhor é um padre jovem, tem essa juventude na fala também, é bem esclarecedor, bem para frente, a gente veio falar de Carlo Acutis. Primeira pergunta, então, é saber um pouco ali quem é Carlo Acutis e por que a gente está falando dele hoje. Muito bem, então eu acho que o que faz o Carlo Acutis um grande santo é porque ele foi pequeno, Às vezes a gente se limita à santidade, tem uma visão de santidade de algo tão grandioso, Eu acho que a simplicidade do Carlo é o que fez ele grande santo. Então, o Carlo, ele é um jovem do nosso tempo, Ele nasceu em 1991 em Londres, e depois ele morou ali, viveu em Milão, na Itália, e ele morreu muito jovem. Ele morreu aos seus 15 anos, devido a uma leucemia que foi descoberta também de quase que de repente, assim, Mas o grande legado de Carlo e a sua grande entrega é porque ele vivenciou, essa era digital, o surgimento, do videogame, do computador, da internet, Ele vivenciou tudo isso com uma grande vida cristã mesmo, com o manter a virtude naquilo que muitas vezes foi sempre demonizado, De falar, nossa, olha, a internet aí, sempre olhando como um mal, mas o Carlo, ele fez um apostolado na internet mostrando que pode ser jovem, e buscar a Deus também, Eu acho que essa é a grande lição de Carlo, assim, inicial, E o Carlos foi uma criança que brincou, que assistia ali os desenhos, Gostava do Homem-Aranha. E então ele teve esse empenho na sua vida, vivendo com amor a Jesus, um amor apaixonado a Jesus. De início de conversa, assim, eu acho que quando eu olho para o Carlos, agora como ele vai ser canonizado neste ano, o que faz dele um grande santo é porque ele amou muito, Acho que isso também nos demais santos que a gente vai conversar. Sim, sim. Você falou ali de videogame e tudo mais, eu estava olhando ali sobre a vida do Carlo, e uma das questões dele é que ele gostava muito de jogar videogame. E aí ele se limitou a isso, Até a vida dele, ele falou assim, não, é um vício, assim dizendo, Mas eu vou jogar videogame apenas uma vez por semana. Não sei se isso é verídico ou não, mas eu li isso daí sobre ele e falei assim, nossa, olha como ser diferenciado, Você gosta de uma coisa, mas você se limita a ela para ela não fazer mal a você, Então eu achei muito bacana. Você falou do videogame, eu lembrei dessa fala. Mas, assim, você falou da canonização dele ser esse ano, Já tem data já para isso? Então, a canonização dele será no dia 7 de setembro, E agora atualmente ele é beato, então agora ele vai se tornar um santo da igreja. Então a igreja vai reconhecer, oficialmente, publicamente, as virtudes heróicas do Carlo, a sua vida exemplar, E tornando ele como um modelo a ser buscado, vivenciado. Na verdade, o modelo a ser buscado é Jesus Cristo, A santidade para a igreja, É que a pessoa se conformou à vontade de Deus, E restaurou em ti esta imagem de Jesus Cristo. Então, neste ano nós vamos vivenciar esta canonização do Carlo Acutis
como um patrono da juventude, como um patrono da internet, né, dos meios digitais, ele que tanto se empenhou nisso também. E até ele chegar a beato, a santo, tem um caminho antes disso, né? Ele foi venerável, ele teve que exercer alguns milagres para poder passar por esse caminho, né? Como que é esse caminho até a santificação? Isso aí, os santos têm que trabalhar, hein? Eles vão subindo de cargo, né? Lógico que humanamente, né, a gente não pensa como como se fosse assim um ter que provar para ele ser santo, né? Mas o caminho da santidade na verdade, a santidade para todos nós é estar com Deus, né? Então só se torna santo, né? Um santo reconhecido da Igreja Católica, quem já morreu e a Igreja reconhece que aquela pessoa está com Deus. Primeiro, então, tem-se as virtudes reconhecidas, né? Então é recolhido, né, os depoimentos, é feita uma investigação, então aí se torna venerável, depois se torna servo de Deus, né, e depois, tendo já, né, estando comprovado essas virtudes, há alguns sinais, né, então a igreja ela sempre pede assim, ao menos 2 sinais de milagres que seja obtido pela intercessão daquele santo, né? No caso de Carlo Acutis, então o primeiro milagre, né, aconteceu aqui no Brasil com um jovem de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Acho que é isso aí mesmo, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? De Campo Grande e de um jovem que tinha um problema no pâncreas e foi curado ali pela intercessão do Carlo Acutis, né? Por conta de um contato com uma relíquia, né? Do Carlo Acutis. Uma relíquia é um pequeno fragmento ali, né? Do corpo ali, enfim, né? A igreja reconhece isso como uma forma de pedir a intercessão do santo. E ele foi curado milagrosamente daquela doença que a medicina já estava descartando a possibilidade, né? Um ponto que é bom a gente frisar é que foi pela intercessão, né? Não foi Carlos Acutis Isso é muito importante. que curou o menino. Até na fala do padre, ele falou, a intercessão dele para o milagre. É que né? tem pessoas que questionam muito isso, mas a gente deixa bem frisado que é intercessão. Sim, vale lembrar bem isso mesmo, porque não é o santo que opera o milagre, né? Mas é o santo que intercede a Deus, porque a santidade é isso, é a comprovação de que ele está com Deus e intercedeu a Deus em honra daquela situação, né? Então, Carlo intercede a Deus e é Deus quem opera a cura, e não Carlo Acutis, né? Nem demais santos. E os santos, eles estão no céu para isso também, né? Porque é o desejo de Deus, né? Que nós sejamos santos. Então, os santos estão para nos ajudar a ser santos, né? Então, toda a cura, né, física, espiritual, psíquica, humana, ela traz consigo um peso de conversão, né? Ela traz consigo um objetivo de conversão para que nós sejamos melhores, para que cresçamos na caridade, né? Então, a cura ela não acontece apenas pela cura, né? Eu quero ser curado e pronto, acabou, mas se olhar para os relatos do Evangelho, né, Jesus opera as curas, há uma transformação integral da pessoa ali, né? Então, o santo ele intercede para que a cura aconteça e tanto aquela pessoa e quanto as pessoas ao redor e também a igreja busque a conversão e busque mais a Deus, né? A primeira cura, né, padre, seria a cura espiritual, depois a física, né? É falar assim no Evangelho. Seria isso? Estou correto? Sim. Eu achei bacana essa fala sua, né? Primeiro, a cura vem, né, não só para a cura física, mas para transformar vidas ali das pessoas, né? Tanto da pessoa, como vou falar aqui o exemplo do Cleiton, mas também as pessoas ao redor dele, né? Ele transformar essas vidas também, né? Em alma, assim, em coração e para Deus. Isso é interessantíssimo, as pessoas entenderem isso. Por isso que a nossa fé ela não pode estar ancorada numa cura física. Porque assim, não foi da vontade de Deus curar o Carlo Acutis de uma leucemia.
Inclusive, foi pego de surpresa ali, foi uma questão de um mês, o Carlo veio a óbito. Mas, e também nem o Carlo pedia para ser curado, assim, ele tinha muito essa confiança de que no céu ele pode fazer muito mais. Então, para nós cristãos, né, até mesmo a dor física, de doenças, de enfermidade, ela pode ter um sentido redentor também. Se Deus quiser, ele pode operar a cura física, né? Ele pode fazer em detrimento de uma finalidade também, né? E uma nova chance. Mas a nossa fé não pode estar pautada, porque senão podemos cair até numa certa frustração, né? Falar, poxa, não foi curado, eu não fui curado, então Deus não está comigo, e não é assim, né? Mas aí vai no sentido que nós acolhemos o sofrimento, a maneira que nós enfrentamos a enfermidade, né? E isso pode se transformar em caridade, né? Isso que é o grande jogo, assim, e a grande beleza, assim, do cristão mesmo, né? Que a vida em Cristo é uma vida de entrega e de sacrifício também, né? Com o sentido redentor. Sim. O senhor comentou a pergunta do Cleiton, caminho ali para se tornar santo, né? E aí você veio falando os passos a passo. Por que desses passos? Primeiro seria ser venerado. O segundo é o servo de Deus. Isso. E aí ele se torna servo de Deus. E agora, beato, que ele está como beato, aguardando a canonização. Correto? Isso. E a partir da canonização, ele ganha um dia dele, um dia de... Como que é? Como que funciona? Ele é canonizado, aí ele pode ter uma memória litúrgica no dia depois da canonização. Então, o Carlo ele vai ter a sua festa litúrgica no dia 12 de outubro, inclusive para nós no Brasil coincide, né, com a festa de Nossa Senhora Aparecida. Mas liturgicamente celebra-se, né, comumente no dia da morte do santo, né? Então, como o Carlo Acutis ele faleceu no dia 12 de outubro, então ali vai ser a memória litúrgica dele, né? Então, e aí ele pode publicamente, os cristãos podem publicamente pedir a intercessão dele de maneira pública, litúrgica, né? Claro que enquanto servo de Deus, enquanto venerável, enquanto beato, também pode, mas ainda está naquele processo de oficialização. E tem essa questão que a igreja ela não vai canonizar, né, um santo do dia para a noite, né? Então é feita uma pesquisa minuciosa mesmo, né, para ver se realmente as virtudes da pessoa condizem, né, à vida cristã, a uma vida de entrega, né? Que ela é reconhecível, né, como uma pessoa santa. E é claro que assim, não estão no céu somente aqueles que a igreja reconhece como santos, porque com certeza há milhões e milhões de pessoas santas que estão com Deus, mas que pelo número não são reconhecidos formalmente pela igreja, né? Nós podemos até imaginar algum dos nossos familiares com vida de santidade exemplar, né? Com pessoas mesmo da nossa comunidade, que no nosso coração a gente fala, olha, aquela pessoa a gente tem a certeza que está com Deus. Mas a igreja ela tem essa veneração pelos santos para mostrar que são pessoas que se destacaram pela sua vida e que são exemplos que podem ser seguidos. Isso que é a grande beleza, que um santo, ele demonstra para o cristão que a santidade não é uma pessoa que chegou naquele topo e falou, pronto, eu sou melhor que vocês. Não é isso, né? Mas um santo se torna santo para mostrar que ele conseguiu configurar a sua vida conforme imagem de Jesus Cristo, para lembrar, né, a cada um de nós que nós também podemos, que com o nosso modo de ser, né, e a santidade, isso que eu acho lindo, né, que a santidade é de um modo único para cada um. Se nós pegarmos os santos da história da igreja, pegamos os santos franciscanos,
Santo Antônio, São Frei Galvão, São Francisco de Assis, cada um vai ter a sua personalidade. São Boaventura, dentre tantos outros, cada um vai ter a sua identidade, mesmo sendo da mesma família franciscana, mas Deus, ele torna o santo da forma que ele é, potencializada a imagem da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, a santidade é possível, assim, para todos nós. E você veio falar, e falou na sua fala, que o Carlo Acutis é o santo vai ser o santo da internet, que é o padroeiro ali da internet. Por que o padroeiro da internet, padre? Carlo Acutis, ele já era, imagina, ele gostava, né, de programar já, ele tinha uma habilidade muito grande, né? Então ele viu a internet como um meio de evangelização. Eu já estou falando de Santo Carlo Acutis, né? Mas já está canonizado. Está chegando, está canonizado. Mas o Carlo Acutis, ele era um jovem profundamente eucarístico. Profundamente. Amava a Eucaristia e reconhecia de fato essa presença real, né? Então, era da vontade dele tornar isso conhecido para o mundo e também para outros jovens. Então, na época era o grande boom dos sites, né? Que hoje nós temos de aplicativos, de mídias sociais, aí antes eram os sites, né? Isso aí a gente está falando lá em 2002, 2003? Isso, 2002, 2003. Então, era esse auge, né, dos sites. Então, o Carlo Acutis, juntamente com a sua família, né, ele teve a ideia de criar um site para propagar os milagres eucarísticos. Então, ele começou a recolher fotos, relatos, textos que mostravam aquilo, e até mesmo ele ia com seus pais em alguns santuários como Lanciano, né, e tantos outros que demonstrava que tinha ali a presença real visível, né, que toda a Eucaristia é a presença real, né, mas que havia acontecido aquele milagre de se tornar o corpo e o sangue visível, e ele começou a alimentar a página dele com estes milagres, para mostrar, né, a outros jovens e também para as pessoas que estavam na internet essa presença viva do Cristo na Eucaristia, né? E ele, assim, no processo de investigação, né, da canonização, não se encontrou, né, relatos, né, de pesquisas mesmo, né, indecentes na internet e tudo. Então, ele manteve aquela pureza, né, a pureza de alma, aquela reta intenção de ser um apóstolo na internet mesmo, né? De evangelizar para aqueles que ali estavam numa realidade agora virtual, né? Isso pro novo veio como uma grande novidade no novo milênio. Então ele é esse apóstolo da internet, né? Deve continuar inspirando a muitos jovens que a internet é um meio de evangelização também. Então, Carlos, acho que é reconhecido por conta dessas suas virtudes, né? Sim, ele é reconhecido, né, esse patrono da internet por conta desse site, né, que ele criou, e inclusive esse site está ativo até hoje. Sim, sim. Né? Ele fala não só dos milagres eucarísticos, mas também fala das aparições de Nossa Senhora, sim, né? Sim. E Carlos também era muito devoto a Nossa Senhora. Sim. Então, até hoje esse site está ativo. Então, quem tem esse interesse, né, de visitar o site, né, só pesquisar na internet aí você vai encontrar esse site. Mas não sai daqui agora, viu, gente? Aproveita, já dá o like, se inscreve na página quem não está inscrito, né? E para ter mais conteúdos como esse. Mas depois também vai lá dar uma olhadinha nesse site do Carlos, que é bem, bem interessante, viu, gente? Tá. Padre, o senhor tocou num ponto que falou sobre as relíquias do santo. O que são as relíquias do santo? Bem, a relíquia, na igreja primitiva, como eram feitas, né, as igrejas? As igrejas, os altares eram construídos em cima de túmulos, né, de mártires, de pessoas que morreram por Cristo. Então, pessoas que deram a sua vida e isso, a santidade já era venerada, né, desde da igreja primitiva. E a relíquia, ela é uma forma de lembrar da presença do santo naquele lugar. Então,
a igreja reconhece como 3 graus, né, de relíquias. Então a relíquia de primeiro grau, que é um pedaço físico do corpo mesmo, né, do santo, às vezes um pedaço de pele, um pedaço de osso, uma unha, um cabelo, qualquer coisa que é do corpo, né, do santo, é considerado como uma relíquia de primeiro grau. Essas relíquias, ela tem autenticidade, então ela não é uma coisa tão simples assim, né? Então ela possui uma autenticidade afirmando que aquela relíquia é de um santo. E ela sempre estão nas igrejas, assim. Comumente ela está para uma veneração pública. Então uma relíquia de primeiro grau, ela precisa estar para veneração. Quando se trata de relíquia de segundo grau, é algo que pertenceu ao santo. Então, uma roupa ou algum objeto de pertença que era do santo, né? Que lembra a missão, o apostolado dele também, né? E o terceiro grau que nós falamos é algo mais comum, algo mais usual. Tanto é que a relíquia de terceiro grau, eles utilizam bastante em cartõezinhos, né? Porque a relíquia de terceiro grau é algo que tocou uma de primeira, né? Então é algo que tocou uma parte do corpo, do santo, né? Então é feito que há também uma autoridade espiritual acerca disso, né? Que daí as pessoas utilizam para a devoção e para pedir a intercessão do santo. Então lembrando que a relíquia ela nunca é para chegar na finalidade do santo em si, mas para chegar em Jesus Cristo, né? Para nós lembrarmos daquela vida e pedirmos a intercessão dela e imitarmos as virtudes, imitarmos um modo de vida, isso nós podemos imitar, né? A identidade nós não podemos imitar porque cada um temos a nossa própria identidade, né? Mas as virtudes sim podem ser imitadas, nem podem ser adquiridas. E nessa questão da relíquia, eu ouvi já que tem algumas aqui no Brasil mesmo antes dele ser santificado. Quem que solicita isso? A paróquia solicita, a arquidiocese solicita para ter algo ali para fazer essa veneração? Isso. A solicitação sempre vem da autoridade eclesiástica, né? Para essas relíquias de primeiro grau ou segundo grau, né? E aí sempre, conforme no santuário eles demandam, eles enviam conforme sempre tem que ter um motivo também, né? Então no Brasil já tinha essas relíquias, né? Que quando já estava entrando, né, no processo, né, de canonização, então para incentivar a devoção dos fiéis. Tanto é que assim, nesse processo de ter um milagre para a beatificação e depois outro milagre para a canonização, você precisa incentivar a devoção para realmente tornar público, né, a existência daquela pessoa que viveu as virtudes e aí assim um dia poder ser canonizado, né? Então as relíquias é uma maneira também de propagar essa devoção. Certo. Eu escutei falar também, né? Aí voltando ali para a vida do Carlos, estavam comentando, o Cleito fez a pergunta que eu ia fazer, inclusive. Porque o senhor tinha comentado realmente que o milagre aqui em Campo Grande, né, foi de uma relíquia do Carlos que estava aqui, né? Aí eu falei, mas antes mesmo dele ser santo, aí o senhor veio explicar agora, muito legal. E me parece que, por exemplo, né, a cura do Deus, acho que é o nome dele, né, que estava com um problema grave ali no pâncreas, foi por conta de uma roupa dele, né, que tocou a relíquia de primeiro grau, e aí a família pediu, né, intercessão e vestiu com fé, né, e é claro, né, a cura ela vem da fé. Acho que a relíquia também tem que ter o teor da fé. Nós não podemos ver a relíquia como um amuleto mágico, né? Exatamente. A relíquia em si é para você fazer a lembrança. Isso. Né? Para ter porque tudo tem que levar ao crescimento da caridade e à conversão, né? A nossa fé cristã é essa, né? Então, é para nós olharmos aquela relíquia, né? Igual recentemente veio para o Brasil os restos mortais de Santa Teresinha. Então, é para olhar para aquela urna que estava alguns restos mortais de Santa Teresinha
e despertar em nós o desejo de falar, pai, eu quero ser santo, eu quero ser também missionário como foi Santa Teresinha, né? Apenas amando nas pequenas coisas, né? Então, a relíquia deve despertar isso em nós, deve fazer um crescimento na fé, um crescimento na caridade. Senão... E vindo ali da história do Carlos, ele já ele buscava não a santidade, né? Mas esse aproximação com Deus, né? Com Jesus Cristo. E fala muito, né? Carlos, ele tinha um plano de vida. Meu plano de vida era estar com Jesus. Né? E aí ele vem com... Havia mais... Uma das falas, né? Mais assim... Dele, a minha via mais rápida para o céu é a Eucaristia. Né? Foi a primeira frase que quando eu comecei a escutar de Carlos Acutis, que eu vi, assim, eu achei muito... E aí veio essa questão do plano de vida. Sim. O Carlos tinha um plano de vida. E nós hoje, né, quantas... Já, ele tão jovem, 12, 13, 10 anos, tinha um plano de vida já para ele, né, trilhado. E nós, eu vou falar por mim agora, 32 anos. Será que eu tenho um plano de vida que é criado assim, né? Então, isso também é uma forma de você olhar e se espelhar, né? É bonito ver a devoção do Carlos por São Francisco de Assis. E agora o corpo dele está em Assis. Né? Então isso é muito significativo também, né? E quando a gente olha para aquela frase, né, do Carlos, né, que a Eucaristia é minha autoestrada para o céu, ele traçava um plano. E esse plano vinha da fé, né, poxa, ele já desde pequeno queria a santidade, né, queria almejar aquilo que é da vontade de Deus. E isso, há uma graça, né, há uma graça sobrenatural através disso também, né, porque... o ambiente que o Carlos vem não é um ambiente tão assim aprimorado, tão fundamentado na fé católica, né? O que fez despertar a questão da fé dele foi a relação, né, com uma babá ali que começou a introduzir um pouco a questão da fé católica, e isso fez... É uma graça sobrenatural que atua, né? Então, há uma graça sobrenatural que atua na vida dos santos para serem santos. E assim, há uma graça sobrenatural na nossa vida para que nós também possamos fazer o nosso plano de vida para nós sermos santos, né? A meta deve ser a santidade, deve ser o céu, né? Eu me lembro de São Felipe Neri, né, que um jovem perguntou para ele, falou, né, que ele queria ser um grande advogado e depois queria ter muitas coisas, né? E Felipe foi acolhendo, e depois? E depois? Aí cada coisa que o rapaz ia falando, Felipe, e depois? E depois? Até que o jovem não tinha mais resposta. E realmente, e depois, né? O nosso plano de vida deve ser pensado nisso também, né? Porque muitas vezes a gente escuta no meio comercial, no meio econômico, né, que nós temos que planejar a nossa vida financeira, isso é uma realidade e tudo mais, mas essa não pode ser a meta da nossa vida enquanto cristãos, né? Então nós temos que ter a meta, né? E precisamos traçar outros passos para chegar a esta meta, né? E nisso é a graça de Deus que vai nos motivar para chegar neste e depois, né? E depois de Carlos Acutis foi a eternidade, né? E assim vai ser também o nosso depois, né? Sim. Isso entra também aquilo que nós conversávamos, né, no primeiro podcast sobre vocação, que nós conversamos desse tema, exatamente, né? Do sentido de vida, de realização. O Senhor, ele sempre vai suscitando na nossa vida, vai colocando as condições para fazermos sempre a vontade de Deus. Eu não esqueço, você comentou do primeiro podcast, eu não esqueço, toda vez que eu lembro do senhor, eu lembro do senhor falando da viagem, né, para o Rio, da jornada da juventude, isso, que você ali, né, no meio da multidão, viu e sentiu aquele chamado realmente à vocação. Toda vez que eu lembro do senhor, eu lembro dessa fala sobre assim, olha, o chamado à vocação, onde foi, né? Onde estava? Estava chovendo, né? Ele lembra do
dos detalhes. Chorava. Aí chorava, aí juntava com a água da chuva e as lágrimas. Muito, muito legal. Então, assim, essa vocação é o interessante da coisa. Você vai, esse plano de vida que o senhor estava falando. E aí você vem falar da babá do Carlos, que apresentou, né, a fé católica. Porque a família dele era católica, porém não era família praticante, né? Assim dizendo. E aí a mãe dele fala, o primeiro milagre de Carlos sou eu. Né? A família, porque ele converteu ali em si a família e assim, né? Então, o chamado nosso, a santidade, pode começar já por aí, né? Isso. Começa da gente, depois vai para os familiares, assim vai. E é tão difícil, eu falo, tão difícil a gente evangelizar dentro de casa, né, padre? O senhor que tem uma experiência maior para falar sobre isso. É porque também a nossa evangelização tem que ser mais pelo exemplo, né? E não pelo modo de ser mesmo. A vocação está muito no ser, na existência, né? E o único que pode purificar, né, o nosso ser é a graça de Deus e é a presença de Cristo, né? E a gente, o erro está em talvez querer, né? Eu quero converter a minha família. Eu quero, né? Cai sempre no eu, como se a vida com Cristo dependesse do eu. Depende da nossa entrega, depende da disposição do nosso coração, né? Do nosso desejo de Deus também, né? Mas a graça, ela transborda, né? E aonde ela transborda, e aonde encontra corações abertos para também serem alcançados com isso, né? Deus ele vai fazer todas as coisas assim, né? Então não dá pra gente forçar, né? E cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo na história, na sua vida, que vai ter essa possibilidade de encontro. Assim como um dia nós fomos alcançados por este amor, né, de Deus e que nos faz sentir, lógico que a experiência com Deus não é só sentimento, isso tem que ficar claro, ela também passa pelo sentimento, mas que nós tomamos uma decisão, né, de nos entregar, de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Assim como um dia nós fomos alcançados por esse desejo, né? Cada pessoa ela vai ter também essa possibilidade eu gosto sempre de dizer, né, que nosso Deus ele é um Deus que procura. Ele é um Deus que procura, mas ele quer também que os filhos procurem, né? Assim como o filho pródigo, né, que estava lá longe, ele voltou e o pai foi ao encontro, né? Assim como o pastor ele deixa ali as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida, o filho pródigo ele volta, né? E o pai corre ao encontro. Então é quase um resultado de duas procuras, né? A procura de Deus da ovelha perdida e a ovelha perdida que tem sede de Deus, mas ela não consegue compreender que ela tem sede de Deus ainda, né? Mas quando ela se sente limitada e necessidade, ela vai à procura daquele único capaz de saciar a sua sede, né? E aí depois vem um encontro e vem um amor, né? Um amor que une esse encontro e que faz a graça de estarmos no caminho, né? E a graça de estarmos a caminho de buscar a Deus e buscar o céu mesmo. E o padre acabou de responder a pergunta que eu fiz em todos os podcasts, né? Deus ele escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? É bem isso daí. O pai procura, mas ele também ele deixa a gente procurá-lo, né? Ir a encontro dele. Então, você acabou de responder, não precisa nem fazer. Eu acho que você vai ter que achar outra Deus pergunta. nunca vai interferir em nossa liberdade. Nunca. Ô padre, mas essa questão da santidade. O senhor estava falando a gente sempre fala eu. E aí eu venho perguntar, o santo, é uma pergunta difícil essa, né? É um pensamento. O santo tem esse pensamento? Eu quero ser santo?
Boa pergunta. Acho que assim, não, eu quero ser santo pautado num auto-reconhecimento. Acho que não pode ser isso, né? Acho que no sentido de eu quero ser santo reconhecido, canonizado, mas... Porque isso, uma vez eu escutei, né, que nós não precisamos querer ser santos canonizados, mas ao menos canonizáveis. E tem uma grande diferença, né? Porque pode ser que as únicas pessoas que a gente vai ter contato com a nossa vida as pessoas do nosso tempo, né? E, enfim, depois pode cair ao esquecimento, né? Mas se nós vivenciarmos uma vida de virtude, a gente vai ter o céu. Então, eu diria assim que todo santo canonizado quis ser santo no sentido de almejar o céu. Talvez eles nem esperavam, acho que a grande maioria não esperavam que seriam canonizados, né? Mas, porque se você fica com uma ambição no sentido de eu tenho que viver tudo certinho, porque eu quero ser um santo canonizado. Ali já vai ter um pinguinho de orgulho caminhando assim, né? Eu acho que ali já ia ser o primeiro erro, né? Faltou a humildade. Isso, faltou humildade. E perceber que assim, a principal virtude, né, do santo é a caridade, claro, mas também a humildade, não querer as grandes honras, né? Igual hoje a gente lê Santa Teresinha, né? A gente vê lá no História de uma Alma, ela falando no seu poema que ela queria ser uma simples flor, né? Onde o Senhor, a hora que passar, vai olhar para baixo e vai reconhecer ela na sua pequenez. Então, assim, isso, ela não estava querendo falar, nossa, eu vou ter que escrever isso porque um dia todos vão me reconhecer como uma santa. Não, mas a pequena via de Santa Teresinha é uma via de verdade, assim, né? Uma via de querer ser a pequena, ser a menor mesmo, para agradar a Deus. O santo, ele vai sempre para agradar a Deus e não aos homens, né? Então, e pensar que a santidade não é um cargo, né? Não é um cargo, eu sou padre, depois quero ser bispo, depois quero ser cardeal, quero ser papa, e depois? O que vai adiantar se eu chegar a ser papa, mas não ser um papa santo, né? Então, a santidade não pode ser vista de forma alguma como um grau de carreira, que não é um plano de carreira, né? A santidade é uma meta. Assim como, falando, né, em Carlo Acutis, eu lembrava, assim como um Carlo Acutis, ele não, lógico que ele teve um amor muito grande pelos pobres também, né? Mas ele não fundou uma comunidade religiosa para fazer caridade. Ele também não foi um grande doutor de escrever grandes teses falando para ser... Não, ele foi santo sendo um jovem, né? Que soube se conformar ali com a vontade de Deus. E cada santo, no seu carisma, ele vai... Se nós olharmos para um Santo Tomás de Aquino, né? Que escreveu lá uma Suma contra os Gentios, uma Suma Teológica e um elemento intelectual tão grandioso e contribuiu muito, né, para a doutrina da igreja. Com isso, Deus o fez santo, da mesma forma que fez um Carlo Acutis, da mesma forma que fez uma Madre Teresa de Calcutá, da mesma forma como fez Santa Dulce dos pobres, da mesma forma como fez São Francisco de Assis, São Frei Galvão e tantos outros no seu estado de vida, né? Então, o ser santo não há um padrão, né? O padrão é Cristo, né? A imagem perfeita é Cristo, né? Mas o caminho porque é Deus quem faz o santo, né? É Deus quem faz a santidade. Porque Ele é autor da santidade, né? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo, né? Esse é o mandato de Jesus, né? E um ponto que você falou sobre a escala de padre, ser bispo e ser papa. Hoje nós temos São João Paulo II, que se tornou santo, que era nosso papa. No entanto, nós temos inúmeros papas antes
que não são santos, viveram em santidade, Sim. mas não se tornaram santos, como que pode dizer, reconhecidos. Sim. Isso. Eles viveram um caminho todo de santidade e não tem esse reconhecimento. Uhum. E por conta disso, Cleiton, não quer dizer que eles não estejam no céu, porque, lógico que por isso que eu falo, é um grande mistério, né? Eu acho que os santos canonizados é apenas uma pontinha daquilo que é o céu mesmo, assim, né? Porque a igreja, ela reconhece, quanto igreja, para nos auxiliar na santidade, né? Mas tantos outros familiares e não só membros eclesiásticos, né? Mas tantos e tantos leigos que são santos, né? Então isso tem que ser incentivado, essa vocação universal à santidade, em que todos nós, né? Não podemos ver como se a santidade fosse possível apenas para os clérigos, né? Que não é isso, é uma mentira, né? Mas a santidade é realmente para todos, né? Para o pai, para a mãe, para o casado, para o solteiro, para o religioso, para a religiosa, para o bispo, para o padre, para o papa, é para todos, né? Sim. E você veio falar de alguns santos, você comentou de alguns santos, né? E aí veio essa pergunta assim, por que nós, ser humano, leigo, a gente, padres, religiosos, tem essas devoção aos santos? Por que que a gente eu sou devoto, por exemplo, de futuramente agora, né, daqui uns dias, São Carlos Acutis. Por que que eu sou devoto de Santa Teresinha? Por que essa devoção? Você quer entender o que é a devoção? O que é devoção? devoção? Porque tem assim, eu entendo, né, o porquê da devoção, mas muita gente vê dessa forma a devoção em si com outros olhos, né, um outro entendimento, né, em si venerar. Tem pessoa que não sabe distinguir o que é veneração e o que é adoração. Isso. Então Devoção também. Sim. Né? a devoção está ali em veneração, não é, padre? Ou não, são outros caminhos diferentes. Veneração é a mesma coisa, né? É semelhante ali. É só a adoração que é outro campo, que é a Deus que a gente adora. Isso. É isso, né? Então, primeiramente, né? Geralmente a gente não escolhe quem a gente vai ser amigo, né? Não escolhe. A amizade simplesmente acontece. Você se identifica com uma pessoa e vai, começa a conversar e vai lá, né? Vai numa lanchonete, vai tomar uma cervejinha lá, tudo pronto. A hora que você vê, você está tendo esta comunhão. Acho que essa é a palavra, comunhão. Quando nós falamos dos santos, a igreja tem uma doutrina que nós chamamos de comunhão dos santos. E a comunhão dos santos não é só para quem partiu, entende? Não é só para quem está com Deus. A comunhão dos santos é entre todos os fiéis batizados. Tanto aqueles que já estão na igreja triunfante, né? Que já estão no céu, quanto com aqueles que estão ainda na igreja militante, que é a igreja peregrina, que somos nós, né? A igreja padecente, que é a igreja do purgatório ali. Então há uma comunhão entre esse corpo místico de Cristo, né? E esta comunhão é o que também acaba garantindo essa proximidade. Porque não é por à toa. Fala assim, o meu santo de devoção vai ser São Carlos Acutis porque eu gosto de videogame. Tudo bem, pode ser isso um meio que te atraia, né? Mas há uma familiaridade, digamos assim, né? Com os santos do céu mesmo, né? E a igreja professa esta comunhão e num auxílio, como que os santos também de certa forma escolhem, né? Para quem interceder, para quem ajudar, para quem ser este amigo do céu mesmo, né? Lógico que o santo também não, assim como Deus, ele não vai interferir na nossa liberdade, mas Deus ele também confia, né? Confia a proteção, a amizade, o exemplo de vida, né? E aí tem a questão da veneração, né? Então a veneração é algo que nos lembra a Deus. Então tanto o santo, a imagem, os sacramentais
devem nos remeter a Deus. Então a vida do santo vai me lembrar da entrega de Jesus Cristo. E a Ele sim, que é o único digno, né? De toda honra, toda glória, de toda adoração, porque a adoração só se presta a Deus, né? Então os nossos irmãos protestantes, às vezes, eles questionam isso, assim, né? Mas a adoração é feita somente a Deus. E os santos são estes irmãos, né? De carne e osso como nós, então, de pessoas que percorreram o caminho e estão junto de Deus. Então nós contamos com o auxílio deles para interceder ao Pai, né? E por Jesus Cristo, né? Jesus, ele é o único mediador, né? Então Jesus, ele leva todas as nossas intenções ao Pai. E os santos estando ali, porque a presença do céu já é a presença da Santíssima Trindade, por excelência ali, né? Ali a gente já entra na escatologia, mas é esta comunhão perfeita, que a comunhão aqui na Terra nós vivenciamos em parte, mas ainda não vivenciamos em plenitude. E é isso que é bonito, é por isso que nós comungamos, é por isso que nós fazemos comunhão, né? É por isso que nós buscamos a Deus, não só nesse plano horizontal, né? O plano horizontal é a realidade da nossa existência, mas também visando um plano vertical, né? Buscando a Deus, assim, né? Então, a comunhão dos santos nos une enquanto irmãos na terra e também nos une como irmãos no céu, né? Então, é por isso que nós temos os santos como os nossos amigos, assim. Legal. Esclarece muita coisa, porque eu fiquei, né, observando o padre falar ali, que a gente tem essa ideia, devoção, veneração, e tem muitos dos nossos irmãos, né, evangélicos, que veem com uma forma absurda, assim dizendo, vamos colocar essa palavra, né? E que não é. E aí você vê com a simplicidade. A gente é amigo dos santos, né? A gente torna amigo dele para se espelhar na vida, né? E ver que a gente também pode buscar essa santidade. Acho que isso é bacana. E o mais bonito, Everton, que a gente se torna amigos dos santos para sermos amigos de Deus. Exatamente. É uma realidade de proximidade. Isso eu acho fantástico. Assim, por exemplo, eu conheço o Cleiton é meu amigo, o Cleiton é seu amigo, mas eu não conheço você. Aí o Cleiton vem e te apresenta, né? E a gente vai criando essa proximidade. Então, bacana. Legal. Eu acho que uma coisa também importante da gente falar, como você falou bastante ali das relíquias, né? A gente falar também do corpo do Carlo hoje, né? Que ele está exposto lá em Assis, né? Ele está lá e... O corpo dele, ele está intacto, né? Em partes, na medida do possível. Isso já considera um milagre ou não? Isso pode ser como um fato extraordinário, digamos assim, né? A igreja tem o do Carlo não é o primeiro, assim, né? Que é encontrado num alto grau de conservação na hora da exumação, né? Porque sempre quando entra, né, num processo num estado de canonização, o corpo ele é exumado, né? E o do Carlo encontrava-se num estado bonito, assim, né? Então, hoje o que nós temos, há uma capa, né? Eles fizeram uma capa, assim, de cera para preservar o formato, mas não quer dizer, né, que um corpo incorrupto ele vai ser incorrupto para sempre. Assim, pelo ano, né, que o Carlo foi sepultado, né? Ele foi encontrado em pouca decomposição, né? Então já viu ali como um sinal de Deus ali mesmo, né? E tantos outros santos, assim, alguns são realmente corruptos e não sofreram a corrupção. Isso é muito interessante, porque não é somente uma coisa de falar, pronto, é incorrupto, então é santo. Mas é para nos lembrar, Deus nos dá esta graça, para nos lembrar sobre a vida eterna mesmo, né? Porque nosso corpo corruptível, ele participa da ressurreição de Cristo e de um corpo que não se corrompe mais, né? Que nada mais pode corromper. Então, o do Carlo ele foi preservado, né? Então ele está numa urna exposta,
e preservando todos os traços, né, da serenidade pelo qual foi encontrado, né? Isso já é um grande sinal, assim, né, que Deus ele com certeza dá à humanidade, e aí a igreja tem esse cuidado de preservação mesmo, assim. E assim, falando do corpo dele, acho que primeiro contato ao Carlo, muiassim pessoas tiveram esse primeiro contato realmente com ver o corpo lá, né, ali praticamente ali intacto, assim dizendo, né? E aí eu vou até mais além. Quando eu vi a primeira vez, primeira coisa que você vai digitar sobre Carlo, a primeira coisa que você vê é lá o corpo, né? E aí a segunda, o segundo tato é a roupa, a veste dele. Ele estar de calça jeans, um tênis da Nike, assim, comum, igual estamos aqui agora, né? E aí a primeira coisa, pelo menos na minha cabeça, veio, poxa, eu também posso buscar essa santidade, não a santidade que a gente veio falar aqui, né, da santidade de ser reconhecido santo, mas da santidade de estar com Deus. Sim. E aí a gente vive hoje num mundo tão turbulento e acelerado e, né, com tantas e tantas coisas assim, né, expostas. E aí você vem com um jovem, né, de 15 anos ali dessa forma. Eu ali naquele momento assim foi, eu vou dizer essa palavra, mas não é bem isso. Amor à primeira vista, né? Aquela devoção que eu estava comentando. Realmente, de pesquisar e já se interessar e cada vez querer, né, conhecer mais e mais e mais. Tanto é que hoje ele é um dos nossos, né, padroeiros aqui do Curcast, né? Tá aqui, né, na frente aqui de Jesus, né, e de Paulo, mas não à frente, mas sim ao lado, né, aqui com eles e conosco, né, para nos lembrar deles. São Paulo, só retomando, né, padroeiro do movimento de Cursilho, né, e espelho de uma evangelização, né, grandiosa. Carlo, que a gente está falando aqui hoje, Jesus Cristo, né? Nosso mestre, né? Seguidor, que a gente segue ele, né? Então, assim, veio essa devoção de primeiro impacto por conta até desse corpo, né? Responda aí um pouquinho dessa, pelo menos da minha parte, né? Dessa devoção. Eu particularmente olho para o corpo do Carlo, né? Muitas pessoas falam, não é possível, não é o corpo mesmo, não, né? Não, mas é um grito para o mundo mesmo, né? De que, e eu acho que também quem traduziu muito isso, eu acho que a vida do Carlo manifesta isso, foi a vida de São João Paulo II, né? Que teve esse grande incentivo dos jovens, né? De uma igreja jovem, né? De um apelo para a santidade mesmo e de traduzir aquilo que é o Concílio Vaticano II, né? Esse chamado universal à santidade, esta igreja que deve dar respostas para o mundo de hoje, né? E a vida do Carlo, acho que para mim, me lembra esse fato, né? De uma atualização, uma presentificação da igreja na atualidade, né? Tanto os meios digitais, né? Hoje a gente tem essa realidade da inteligência artificial e isso tem de ser coisas para utilizarmos a favor, né, da evangelização e do anúncio do evangelho. Cleiton? Eu vi um sinalzinho do João ali. Que hora que é? Que o padre tem que sair, né, João? 3h50. Então acho que a gente precisa finalizar aqui. O padre tem casamento ainda hoje. Hoje estamos aqui, né? O padre ajustou a agenda dele para estar conosco, né? A gente está retomando aqui no podcast também, depois de um tempo, reprogramando ali a segunda temporada. Corrigimos algumas falhas, tivemos umas ideias novas e vamos tocar para frente esse podcast de novo. Exatamente, né? Assim, a gente vem com etapas, porém reformulando, amadurecendo, crescendo, né? E espero sempre estar com você aqui presente conosco, sempre que a gente precisar, meu padre. Estamos aí com muita alegria mesmo e continuem com esse projeto, né, que vale muito a pena aí
é a atualidade de hoje, né? Tantas pessoas que têm também o costume de acompanhar e escutar e falar. E nós precisamos falar mais de Deus mesmo, assim, né? De comentar, de falar sobre vida de fé, né? Porque fala-se de tantas coisas, mas de Jesus Cristo, muitas vezes, Jesus é acabando ficando um pouco de lado, né? Então, parabéns, né, pelo trabalho, pelo projeto e vamos adiante aí, contem comigo, né, com as minhas orações e também com o apoio que precisarem. Você que, né, é um amigo, está sempre conosco ali, nos apoiando, né, tanto no momento de cursilho, mas sempre quando eu preciso também, dou um alô, né, compadre, ele dá esse apoio, então muito obrigado. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você passasse uma mensagem para os jovens, né, que se espelham, né, no Carlos, mas também para os adultos, né, os jovens há mais tempo. Vou reformular aqui, para os jovens há mais tempo. Eu queria que você passasse uma mensagem para eles dessa questão, né, do plano de vida, da santidade. Sim. E também desse ano jubilar, né, hoje esse ano da esperança, né? Então por que não colocar essa esperança em Deus, né? E viver essa santidade, né? Ter esse plano de vida do depois. Eu penso sempre assim, se morrer a esperança, né? Morre o plano de vida, morre o desejo de Vou brincar agora, eu não posso perder a piada. A esperança é a última que morre. É a última que morre. E ela não pode. Passou dos 30, começou a piada de tiozão, né? Passou dos 30, já vem a do pavê. É pra ver, Mas eu acho que assim, essa questão da santidade, né, ela está relacionada com esse plano de vida, mas principalmente por um olhar apaixonado por Jesus, né, através desse encontro, através da vida com Ele, na realidade que cada um se encontra, né. Você jovem, né, que talvez vai escutar esse podcast, você está ali no meio das suas aulas difíceis, às vezes até mesmo um professor que não consegue lidar com as situações, olhar no meio da realidade da sua vida e lembrar que há um céu, né? Há um céu que nós não podemos perder, porque para perder o céu é muito fácil, simplesmente nós perdemos a esperança, né? Então, e deixar a vida num ponto morto, mas lembrar sempre, né? Deixe e depois, né? E ter a santidade como uma possibilidade para todos, né? Ninguém está isento disso. A palavra de Deus é para todos mesmo, para que possa frutificar e possa gerar frutos, né? E não ter medo, né? Não ter medo de almejar e de tomar atitudes decisivas, né? Para buscar corresponder isso, que é um projeto de liberdade, né? A santidade, ela é também uma liberdade, isso é muito bonito, né? Mas eu vou lá na igreja, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Veja os fundamentos do porquê não pode. Porque se algo não pode, não é porque priva da liberdade, mas é porque te faz escravo. Então, a igreja, ela vai sempre olhar, né, direcionar para aquilo que faz verdadeiramente livre, né? E o projeto de santidade é essa liberdade. E reconhecer, né, com humildade que nós estamos a caminho, todos nós estamos a caminho, né? Nós precisamos mesmo contar com os outros para chegar a esse objetivo, porque senão, sozinho com nossas próprias forças, nós quebraríamos a cara e não conseguiríamos, né? É o nosso sim, mas é também a graça de Deus e é a comunhão, né, dos santos que nos acompanha para chegar a essa finalidade. E esse ano santo, peregrinos de esperança, né? Deve ser para nós essa grande ano da graça, né? De ver 2025 anos do nascimento do Senhor. E nós somos chamados a corresponder ao hoje do nosso tempo, né? Do nosso tempo. Nós não vivemos nem antes nem depois do nosso tempo. Então, o dia de fazer a vontade de Deus é hoje, que você está escutando aí este podcast, né? Ou agora. E buscar mais a Deus, de rezar mais, de ter um plano de vida, de ter uma rotina de estudo, de oração,
de compromisso, né? Evangelizando aí aonde o Senhor nos plantar. Belíssimas palavras, né? Muito obrigado mais uma vez. Agradeço o senhor estar aqui. Deus abençoe imensamente a sua vocação, a sua peregrinação. Amém. Né? Eu estava conversando com o padre aqui antes das câmeras, né? Eu falei, padre, e aí, como é que tá? Será que você não dá para dar um pulinho aqui para nossa paróquia? Você está junto conosco também? Né? Mas ele falou assim, não, é um processo e ele não escolhe nada, né? Está sempre disposto aí ao bispo, à diocese. A ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ele que comanda tudo, né? Mas, brincadeiras à parte, né? O Cleiton falou que agora passou dos 30 e começou as piadas de tiozão. Já fazia já um tempo. Mas, muito obrigado novamente, sendo repetitivo, mas Deus abençoe imensamente sua jornada, sua peregrinação, sua vocação. Que você continue sempre essa pessoa jovial, alegre, né? Com o Espírito Santo onde estiver irradiando, né? Amém. Desculpa, só uma coisinha que eu lembrei que queria falar. A juventude ela não pode morrer em nós, né? Mesmo que fiquemos velhinhos, né? Eu acho tão bonito quando a gente encontra aquela pessoa de 80 e 90 anos e tem aquele brilho no olhar, né? De se sentir ainda um moleque, né? Ou uma menina. Eu acho que a alma, né? Em Deus, ela é isso, né? Ela não vai envelhecer. Então acho que isso é um propósito também, né? Meu de vida, assim, né? Lógico, com as limitações também, né? Mas eu acho que isso, enquanto cristãos, nós não podemos deixar morrer, né? A liberdade e a alegria de ser de Deus. E também quero mandar um abraço pro meu povo hoje de Mandaguari, né? Que tem sido, vou completar aí já, né, meu primeiro ano de padre, tem sido uma grande graça, uma grande experiência mesmo de estar com esse povo e também juntamente com o padre João Paulo Pira, o padre Darcy, realmente muito feliz. Aí também um abraço para todos os cursilistas aí, né, que nos acompanhem e vamos aí firmes na nossa missão, aonde quer que nós estejamos. Ô padre, a festa de ouro já tem data? Qual que é a data? Dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto? Dia 2 de agosto. Ó, 2 de agosto, você já sabe onde é que é a festa, né? Já estão convidados para ir lá para Mandaguari para nós rezarmos a missa às 19h30. É isso. Padre, vamos encerrar com uma bênção? O senhor poderia fazer uma bênção? O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Derramai, Deus Pai de bondade, a vossa bênção sobre cada um de vossos filhos que acompanham este podcast, para que todos nós possamos percorrer o caminho em direção à santidade. E a exemplo do beato Carlo Acutis, futuro santo Carlo Acutis, e de todos os santos jovens, todos os santos de Deus possam nos guiar e nos fazer cada vez mais amigos de Deus. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Valeu, padre. E falou! Até!